Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Boa noite. É com muita alegria que nós recebemos todos vocês nessa casa. Porque é aqui que nós realizamos o grande banquete da comunhão entre nós, irmãos encarnados, a espiritualidade e todos os espíritos necessitados que chegam nesta casa, nesta noite. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre no meio de nós. Que possa nos animar nesta noite, nos dando força, sabedoria, para que a gente possa cumprir os nossos propósitos aqui na Terra. Para dar início aos nossos trabalhos, convido Cleide. Cleide? Boa noite. Eu escolhi o tema aqui, estejamos certos. Porei minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Paulo, Hebreus 10:16. As instituições humanas vivem cheias de códigos e escrituras. Os templos permanecem repletos de pregações. Os núcleos de natureza religiosa alinham inúmeros compêndios doutrinários. O Evangelho, entretanto, não oculta os propósitos do Senhor. Toda a movimentação de páginas rasgáveis, portadoras de vocabulário restrito, representa a fase de preparo espiritual, porque o objetivo de Jesus é escrever os seus ensinamentos em nossos corações e inteligências. Poderemos aderir de modo intelectual aos mais variados programas religiosos, navegarmos a pleno mar de filosofia e da cultura meramente verbalistas, com certo proveito à nossa posição individual, diante do próximo, mas diante do Senhor. O problema fundamental de nosso espírito é a transformação para o bem, com a elevação de todos os nossos sentimentos e pensamentos. O Mestre escreverá nas páginas vivas de nossa alma os seus estatutos divinos. Tenhamos disso a certeza e não estejamos menos convencidos de que, às vezes, por acréscimo de misericórdia, nos conferirá os precisos recursos para lavemos nosso livro íntimo com a água das lágrimas, eliminando os resíduos desse trabalho com o fogo purificador do sofrimento. Que assim seja. Vou convidar agora nosso irmão Alberto para fazer a prece inicial. Boa noite a todos. Elevamos nosso pensamento a Cristo e vamos pedir a sua intercessão. Grande, poderoso Deus, os espíritos encarnados e encarnados presentes neste ambiente, cedendo ao movimento dos teus corações, vem a ti render mil ações de graças e reconhecer que tudo que eles irão fazer ou fizeram no dia de hoje é devido a vós. Continuai a proteger os nossos trabalhos e a dirigir-nos cada vez mais à perfeição. Fazer que a harmonia, a paz e a concórdia sejam essa tríplice argamassa em que encaminha nossas obras. Que assim seja. Convidando agora a Dona Glaia para fazer a leitura do Evangelho. Boa noite a todos, irmãos encarnados e desencarnados, sejam bem-vindos a essa casa de oração. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9,
Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Instruções dos Espíritos, a afabilidade e a doçura. A benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que eles são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agasta, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que tiranos domésticos fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmos. Não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que o chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que lhe não podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando eu, sou obedecido. Se lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Não basta que dos lábios manem leite e mel. Se o coração de modo algum lhes está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidos, nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ademais, sabe que, se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Lázaro, Paris, 1861. Muita luz a todos. Então, gente, quem nos dará a honra da palestra desta noite é a nossa irmã Lívia. Seja bem-vindo, Lívia, mais uma vez a esta casa. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo, que os bons espíritos possam lhe inspirar a boa palavra. Seja bem-vinda. Eu acho tão chique esse microfone. Eu só falei no desse lá em Liberópolis. Só, mas é chique. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Que alegria, que honra, que privilégio estar aqui com vocês, para que juntos nós pensemos, reflitamos em torno do Evangelho de Jesus, desse Evangelho que nos toma, que nos transforma, que nos envolve, a ponto de não vivermos para nós, mas vivermos para Jesus, para o Cristo. É assim que diz o apóstolo Paulo, e ele mesmo diz que nós devemos ser imitadores daqueles que imitam a Cristo. Sendo assim, que a reflexão dessa noite possa mexer com as fibras mais íntimas, mais profundas do nosso espírito, do nosso coração. Diz o rei Salomão, lá no livro de Provérbios, que o pai que ama o filho, disciplina. Porque se ele não disciplinar o filho cresce como se fosse o filho bastardo. E que Deus disciplina os seus filhos porque Ele ama os seus filhos. E diz os profetas Jeremias, Isaías, Naum, Abacuque, Jonas, qualquer um que a gente for ler lá no Velho Testamento, que ia chegar um momento em que Deus não iria mais disciplinar os seus filhos, mas iria enviar o amor. E Jesus encarna, sendo a expressão verdadeira do ser de Deus. E o apóstolo João, na sua primeira carta, diz que Deus é amor. Sendo assim, encarna na terra, há 2000 anos e mais um pouquinho, o amor.
E o amor volta para o plano espiritual e deixa uma promessa para todos nós. Eis que eu enviarei o Consolador prometido. E esse Consolador fará com que vocês lembrem de todas essas coisas que eu tenho ensinado a vocês. E outras coisas mais que vocês irão aprender. Lá no século XVIII, XIX, na França, a gente tem a compreensão exata da chegada desse Consolador. O Espiritismo vem agora clareando as nossas mentes ainda na escuridão da nossa própria ignorância, mostrando para mim e para vocês, meus amados irmãos, que é possível que nós vivamos o verdadeiro Evangelho, o verdadeiro cristianismo que Jesus veio trazer para todos nós. E eu não sei para vocês, mas para mim isso é um motivo de honra em primeiro lugar, porque eu não sou digno, e eu vou dizer igual o centurião romano: Senhor, eu não sou digno de entrar na tua casa, mas com uma só palavra o meu servo vai ficar bom. Daí de onde o Senhor estiver, eu sou homem sujeito à autoridade, de onde o Senhor estiver, manda a ordem que vai ser feito, vai ser realizado. E eu penso que é uma honra muito grande para mim e uma responsabilidade enorme, irmãos, estar aqui com vocês, para poder compartilhar desse Evangelho que tem trazido para a minha vida alegria e paz todos os dias, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das circunstâncias contrárias, mesmo quando as coisas escapolem, entre aspas, do nosso controle, que a gente não tem controle de nada, né? Segredo que eu vou revelar para vocês, tá? A gente não tem controle de nada, nem do tempo, se vai chover ou se não vai chover. Mas é um privilégio grande e uma responsabilidade muito grande. E a reflexão que eu gostaria de fazer junto a vocês aqui nessa noite, penso que é uma necessidade para mim, para que não ande de acordo com a leitura que a irmã trouxe para a gente, que eu achei tão linda, minha amada, muito obrigada, e muito oportuna para a nossa reflexão. Quando no texto diz que nós devemos compreender que a sabedoria vem para lavar o livro da nossa alma, não para nos ensoberbecer. Conhecimento é bom, meus irmãos. A academia é maravilhosa, vamos estudar sempre. Fazer escola, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, o que vier, vamos estudar sim, que é bom. Mas não é só isso. A gente tem que transformar o conhecimento em sabedoria. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra coisa. E é a sabedoria que nos conduz a viver o Evangelho. Diz o apóstolo Paulo que o saber ensoberbece, mas é o amor que edifica. Se a gente tiver sabedoria, como a leitura diz, conhecimento, e não tiver sabedoria para aplicar no nosso dia a dia, não há vantagem nenhuma em eu ser mestra, doutora, pós-doutora, o que mais acontecer. Né? Você é um poço de orgulho, um poço de vaidade andando pela cidade de Nossa Senhora das Dores. Só isso. Mas se eu não tiver academia, se eu não tiver instrução nenhuma, eu posso levar a sabedoria para onde eu for. E essa sabedoria vai jorrar do meu coração de forma simples e pura, como tem que ser. Então, pensar que o saber ensoberbece e que o amor edifica é pensar na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que a irmã também trouxe para a gente ler. Irmãos, não podemos ser mais hipócritas. Chegou o fim para que a gente ande em hipocrisia, em dualidade, com dupla personalidade, vivendo uma esquizofrenia espiritual, onde eu sou aqui, na casa espiritual uma coisa, e na minha família eu sou outra. Com os meus amigos, no barzinho, no restaurante, na praia, na piscina, na roça, onde for, eu sou outra pessoa. O que eu sou aqui, eu tenho que ser em qualquer lugar onde eu estiver, porque o que a irmã leu é sério. O irmão Lázaro adverte a gente que a gente não pode ter dupla personalidade. Então, penso que é uma necessidade urgente nossa, como espíritas cristãos, ou melhor, como diz o povo lá em Sacramento, né, nas Minas Gerais, espíritos espíritas, porque somos eternos. Nós não somos espíritas somente nesta encarnação. Nós somos espíritos antes de sermos espíritas. Porque acredite, tem muita gente boa na igreja católica, na igreja evangélica, que são mais cristãos que nós. Não duvidem. Não pensem que porque temos o conhecimento dos espíritos, que esse conhecimento vai nos transformar simplesmente porque a gente leu e tem decorado.
que nos transforma é a prática. É a vida em abundância que jorra do nosso coração quando a gente compreende que a gente precisa viver o Evangelho simples e puro, sem firula, irmãos, sem muita coisa. É viver o amor, a justiça e a caridade. Se a gente conseguir viver isso nessa encarnação, a gente já ganhou a encarnação. Aí sim, aí a próxima a gente volta para viver outras coisas. Mas a gente sempre vai estar voltando para viver a lei de amor, de justiça e de caridade. Olha que coisa linda. Então o tema que eu gostaria de pensar aqui com vocês é o cristão sem Cristo. É possível que exista cristão sem Cristo? Então a gente vai conversar aqui a respeito e vocês vão chegar à conclusão de vocês, tá certo? Mas antes da gente começar a pensar realmente sobre, eu queria trazer um sonho que um espírito que é muito caro a alguns corações teve lá nas Minas Gerais, em Sacramento. Acho que todo mundo aqui, ou boa parte das pessoas aqui, conhece Eurípides Barçanufo, né? Grande apóstolo de Sacramento. E conta-se a história que numa noite, um sonho transformou profundamente a vida de Eurípides Barçanufo, quando ele soube qual era o desejo de Jesus para a humanidade. E eu vou contar para vocês o sonho. Diz assim: começara Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo, em admirável desdobramento. Quando certa noite, ele viu a si mesmo numa prodigiosa volitação. Ele saiu do desdobramento e foi volitando. Embora inquieto no torvelinho de amor, ele subia e subia sempre. Queria parar e queria descer para reaver o veículo carnal, mas ele não conseguia. Respirava outro ambiente, envergava a forma leve, respirava no oceano de ar mais leve ainda. Viajou à maneira de um pássaro teleguiado, até que se reconheceu em uma campina verdejante. Reparava na famosa paisagem quando não longe avistou um homem que meditava, envolvido em doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, ele se aproximou. Houve, porém, um momento que ele estancou, trêmulo, algo lhe dizia no íntimo, para que não avançasse mais. E no deslumbramento de júbilo, ele se reconheceu na presença do próprio Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como um intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os tempos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens, no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, ele começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto. Quando adquiriu coragem, ergueu os olhos humilde e viu, porém, que Jesus também chorava. E, transpassado de súbito sofrimento, por ver o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime. Afagar-lhes as mãos, ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Mas ele estava como que chumbado num solo estranho. Recordou, no entanto, as tormentas do Cristo, a se perpetuarem nas criaturas até hoje na terra, e lhe atirarem a incompreensão e o sarcasmo. O desejo para a humanidade revela o grande amor de Jesus por nós. E nessa linha de pensamento ele não se conteve, abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu, mas desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: chora pelos descrentes do mundo? Enlevado, o missionário do Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar, e após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: não, meu filho, eu não sofro pelos descrentes.
aos quais devemos amar. Eu choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não os praticam. Eurípides não sabia descrever o que se passou então. E como se caísse em profunda sombra, ante a dor que ele repostava, desceu e acordou no corpo da carne. Era madrugada, levantou-se e não dormiu mais. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. Irmãos, sabe com quantos anos Eurípides desencarnou? Tem ideia? 38 anos. Um homem jovem que entregou a sua vida a Jesus. Mas não entregar a sua vida a Jesus porque morreu e foi para a glória. Foi para o céu. Obrigada, minha irmã. É triste, né? Uma psicóloga chorando, não tem nem um lencinho para ela mesmo, né? Ele entregou a sua vida a Jesus porque ele viveu a sua vida para Jesus. E Jesus não chorava pelos descrentes, como muita gente acha que a gente tem que trabalhar pelos descrentes. É por isso que Caibachutel, eu estava até pensando esses dias, falando, mas meu Deus, por que tem hospital no plano espiritual para espírita? Não é interessante? Tem hospital no plano espiritual para cuidar de nós. Mas diz aí, que negócio doido, né? Mas tem. Por quê? Por que será que existem hospitais no plano espiritual para cuidar de nós, os espíritas? Será que é porque a gente conhece a mensagem e não vive a mensagem? Será porque a gente conhece o amor e vive a indiferença? Será porque a gente não consegue perdoar quando a gente tem que perdoar 70 vezes 7? Então, o tema, o cristão sem Cristo, na minha percepção, é um tema extremamente profundo e que vai nos convidar não somente a uma reflexão íntima, mas vai nos mostrar que nós precisamos viver de forma coerente com aquilo que nós abraçamos e com aquilo que nós desejamos viver ao longo da nossa encarnação. Os espíritos que nos instruem, os espíritos superiores, os nossos mentores espirituais, eles vão dizer sempre, em qualquer contexto da nossa vida, que essa encarnação é a mais importante. As outras já passaram e as próximas ainda virão. Então, essa é a mais importante. O que temos feito dela? Então, pensar no cristão sem Cristo vai representar para nós aquele que adota o que a irmã leu. Exteriormente, os rótulos de cristianismo, frequentando templos, repetindo orações, usando os símbolos, os títulos, mas que não vive nada e nenhum dos ensinamentos que Jesus trouxe para nós aqui, no nosso dia a dia. A gente não vive nada. A gente vive o cristianismo na cruz que a gente coloca no pescoço, no título que a gente coloca antes do nosso nome, no tamanho da mesa mediúnica que a gente tem na nossa casa espírita. Mas a gente não vive nada daquilo que Jesus ensinou que nós tínhamos que viver. E não basta, o irmão leu no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, não basta de se dizer cristão. É preciso seguir a Jesus. Jesus é o nosso modelo guia. Mas seguir de que forma? Seguir servindo e vivendo o amor, o perdão, a humildade, a caridade, a fraternidade, a indulgência, a benevolência, a vigilância moral, o saneamento íntimo, para não falar reforma íntima, porque parece que a gente já está tão caduco de ouvir reforma íntima e a gente não se reforma, então vamos mudar a palavra, vamos falar de saneamento espiritual, com a limpeza espiritual. Então a gente vai pegar aqui o Velho Testamento, o Novo Testamento e a doutrina espírita. Vamos ver o que é que essas três revelações, que para nós também é um tripé, que nos constitui enquanto cristãos, servos e servas de Jesus. Sabe o que o profeta Isaías disse?
Desculpa estar tirando o óculos, irmãos, é porque eu estou suando e fica um negócio embaçado aqui. Sabe o que o profeta Isaías disse no tempo dele? Acho que deve ter mais ou menos 4.000 anos que o profeta Isaías esteve aqui no planeta, por aí, mas uma média, 4.000 anos. Jesus tem 2.000 anos, ele profetizou, né? 3.000 anos, uma média. O profeta Isaías diz àquele povo: nós que estávamos encarnados naquela época, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Já naquela época o profeta dizia isso. Deus mostrando ali naquela geração que a fé sem amor é uma verdade vazia. Essa crítica vale também para o cristão sem Cristo. O cristão sem Cristo também se aproxima de Cristo, com a sua boca o honra, mas o seu coração não vive o cristianismo, não vive o evangelho. O profeta Amós, que era pastor além de profeta, não sei se vocês conhecem a história de Amós, mas é uma história muito bonita. Ele era pastor de ovelhas, vivia na roça, interior de Israel. E ele diz assim, odeio, Deus falando, né, espiritualidade falando, odeio as vossas festas e não me agrado dos vossos cultos, que a justiça corra como ribeiros de água. Irmãos, pense aí, mentor espiritual da casa, chegando para nós e dizendo isso: as suas festas não me agradam, os vossos cultos familiares, evangelho no lar, doutrinária, reunião mediúnica, não me agrada. O que eu quero de vocês é que a justiça corra como ribeiros de água. Porque o que o profeta está dizendo aqui é: Deus rejeita as aparências religiosas, sem caridade, sem indulgência, sem amor, sem bondade. E o espiritismo, a doutrina espírita, vai ensinar que a verdadeira adoração, adorar a Deus em espírito e em verdade, é praticar o bem, a justiça e a caridade. Amor, a lei áurea, a lei mais importante. Temos feito isso? É uma pergunta para mim, irmãos, e para vocês, mas a gente responde para a nossa consciência. Questão 919, Livro dos Espíritos. O que é que eu tenho feito da minha vida? O que é que eu tenho feito do meu cristianismo? O que eu tenho feito do meu espiritismo? Miqueias, outro profeta. Miqueias disse àquele povo: o que o Senhor pede de ti é que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente diante do Senhor, teu Deus. E essa é uma das passagens, para mim, mais elevadas do Velho Testamento. Que o Senhor pede de ti é que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente diante do Senhor, teu Deus. E isso para mim também é uma antecipação clara da moral que Jesus traz para nós e que Kardec revive aqui nos mostrando a moral espírita. A humildade e a misericórdia são fundamentos da nossa reforma íntima, do nosso saneamento espiritual. Isso é Velho Testamento. Profetas, que a gente tem preconceito às vezes, né? De ler a Bíblia. Não tenhamos não, irmãos. Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. As 3 revelações. Antigo Testamento, Novo Testamento, doutrina espírita. Porque Velho Testamento, Novo Testamento e Espiritismo é uma coisa só. Ficou dividido porque a gente não tem siso como de Jesus. A gente não tem compreensão, a gente não conseguia alcançar aquilo que o Espiritismo trouxe para a gente há 200 anos. Então, de forma pedagógica, ficou dividido. Primeira revelação, segunda revelação, terceira revelação. Mas é a mesma coisa. Somos nós que somos nécios e tardios de coração. Por isso precisamos dessa metodologia. Mas vamos para o Novo Testamento, segunda revelação. Evangelho de Mateus, capítulo 7, Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao versículo 7, Jesus diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor,
Nós profetizamos em teu nome. Em teu nome nós não expulsamos demônios. Vamos mudar, né, um pouquinho. Em teu nome nós não doutrinamos, não evangelizamos os espíritos. Foram tantos, Senhor, que apareceram aqui. Em teu nome a gente não fez muita maravilha. Quantos passes foram dados aqui? Quantas águas foram fluidificadas aqui pela espiritualidade e as pessoas saíram daqui felizes. Uma coisa que elas não conseguiam descrever. E aí, de Jesus, então lhes direi, não é ninguém que vai falar não. É o próprio Cristo, na consciência da gente. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é que Jesus queria dizer para a gente aqui? Jesus estava denunciando que o cristão que tem aparência de fé, mas não tem intimidade com ele, não tem comunhão, conexão com ele, está fora. Só quem vai estar lá com ele é aquele que pratica o amor, a caridade e a justiça divina. A mesma coisa dos profetas. Jesus falando agora. Paulo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. O que é que Paulo vai falar ao seu discípulo amado, Timóteo? Olha o que... Timóteo era um garoto, um jovem, que foi treinado, discipulado por Paulo para poder estar ali com ele. Paulo diz assim, Timóteo, meu filho, cuidado, foge da aparência do mal. Porque tem pessoas que, tendo aparência de piedade, negam a eficácia dela. Deste, afasta-te. Não é doutrina e evangelize, não. Desse, afaste. Porque você vai jogar pérolas aos porcos. Irmão, se a gente der um balde de lavagem para o porco, ele vai amar. Vai não? Se lambuzar no chiqueirinho dele. É da natureza do porco, não é? Dê um balde de pérola. Ele não vai valorizar, não sabe nem para que serve. Dê a mim. Vendo e vamos embora para a Europa. Por quê? A gente pensa, né? O que é que Paulo quis dizer? Refere-se aqui àqueles que mantêm práticas religiosas externas, aquilo que Jesus falou para Eurípides, mas que não vivem os valores transformadores do Evangelho. De verdade, nem acreditam. Eu costumo brincar, eu digo que às vezes a gente não acredita naquilo que a gente diz que acredita. Eu falei isso aqui da última vez, que a gente conversou um pouquinho. A gente acredita na imortalidade da alma, tem medo de morrer. É que eu disse. Como é que eu acredito que vou viver eternamente? E quando está chegando a minha hora, eu começo a me tremer. Eu morro antes da morte chegar, de medo. Fico num desespero absurdo quando um familiar, um amigo desencarna. Gente, mas eu não entendo que existe um plano reencarnatório, não. Que cada um tem o seu tempo, como diz o sábio Salomão, há tempo para todo propósito embaixo dos céus, há tempo de nascer e tempo de morrer. Eu esqueci, que doidice é essa? Esquecemos, irmãos, esquecemos. Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 15, que é um capítulo muito bonito, que vai falar sobre a videira verdadeira e a enxertia espiritual, que ele vai dizer, que Jesus vai dizer que nós não somos de Israel, nós não somos da videira que veio com Israel, mas nós somos enxertados na videira, porque nós hoje somos a verdadeira Israel. Israel não é uma nação, esqueçamos Israel como nação, é mais um país que está abilolado da cabeça, nesse momento de guerra. Mas espiritualmente nós somos a Israel, nós com dezenas de centenas de milhares de cristãos espalhados pelo mundo, em todas as épocas, em todas as eras que já existiram na humanidade. Olha que coisa linda, Jesus vai dizer isso em João capítulo 15, depois vocês dão uma olhadinha lá. E aí Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e vocês são as varas, os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse vai dar fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. E se alguém não estiver em mim, vai ser lançado como vara, como galho seco. E vai ser lançado para virar fogo. Vai ser queimado. O que Jesus quis dizer dentro dessa perspectiva do cristão sem Cristo aqui que a gente está pensando? O cristão sem Cristo é como esse galho seco,
que não vai dar fruto, não vai frutificar, não tem seiva passando por ali. Irmãos, olha, eu sou do interior, do outro lado do estado, perto da Bahia, sou de Umbaúba. E minha mãe tem um sítiozinho de laranja lá. Você sabe que do lado de lá tem muita laranja, né? E a gente sabe quando o galho não vai produzir o fruto, que está ali mesmo só para atrapalhar. Tem que ser o quê? Podado. Joga fora. Está atrapalhando o crescimento dos outros frutos que virão, o surgimento dos outros frutos que virão. Bem assim a gente. Se a gente não praticar o evangelho. Olha, eu vou falar igual Jesus, viu? Falou para os discípulos dele. Duro é esse discurso. Quem o pode suportar? Aí Jesus vira para o discípulo assim, porque alguns começam a vazar, né? Jesus, olha, falando firme, duro, e aí uns começam no Canaã, esse negócio é muito complicado, deixa para a próxima encarnação, né? Daqui a 10 encarnações também, talvez eu esteja bom, né? E aí Jesus vira para os 12 assim, vocês vão com eles ou vão ficar? Aí é quando Pedro tem aquela palavra linda que ele diz assim, mas para onde iremos nós, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. É a mesma coisa aqui. Das duas, uma. Ou vocês vão sair com muita raiva de mim e vão dizer assim, professor, não deixa a Mesquita mais chamar a Lívia, não, em nome de Jesus. Traga mais não, porque ela complicou nossa vida, estava tudo indo bem. Mas, irmãos, eu quero complicar a vida de vocês, porque a minha está complicada. E eu não quero ficar sozinha, não, nessa história. Eu quero estar com vocês. Porque eu quero passear no plano espiritual e encontrar todos vocês. Lá nos altos planos da vida. Chega, irmão, chega de zona umbralina. Chega de treva na nossa vida. Vamos viver a luz. Porque é na luz que Jesus está. Né? É isso que diz o Novo Testamento. Aí, Apocalipse, que é o livro, Apocalipse, né? O livro difícil, não é nada, é fácil. Desde que Jesus esteja nascendo na nossa vida, ele vai nos ensinar. Da mesma forma que ele ensinava as parábolas, ensina as parábolas para nós, ele vai ensinar Apocalipse também. E Jesus chega na igreja de Laodiceia, acho que é de Laodiceia, e diz assim, eu conheço as tuas obras. Eu sei que você tem nome de quem vive, mas você está morto. Eu sei que você nem é frio, nem é quente. Está morno. E porque você é morno, eu vou vomitar. Que Jesus diz isso à igreja de Sardes. Conheço as tuas obras, que tem nome de quem vive, mas está morto. O que Jesus quis dizer com Sardes e Laodiceia? Cristãos que têm nome e aparência de cristãos. Cristãos entre aspas. Só tem aparência de fé. Mas espiritualmente já desencarnaram? Aliás, nunca nem nasceram para o Evangelho. Tiago, assim também a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesma. A fé sem Cristo, a gente já sabe, esse é um versículo muito conhecido nosso aqui, né? A fé sem Cristo, que é a caridade, o perdão, o serviço ao próximo, é uma fé vazia, intelectual e desprovida dos verdadeiros frutos. Jesus tem um discurso duríssimo lá em Mateus 27, 23, a partir de 23, com os fariseus. Ele pega pesado. Mas ele pega pesado. E ele diz assim para os fariseus: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, bonitos, mas no seu interior está cheio de osso de quem morreu e de toda a imundícia. Pensa aí, alguém que desencarnou tem uns 3 meses e o túmulo está lá lindo, maravilhoso, de mármore pintado. Abra para ver o que tem. Nós, sem Cristo, quando dizemos que temos a Cristo. Olha, que palestra massa de Lívia, não é não? Vá para a minha vida. Quem convive comigo sabe se eu sou assim mesmo. E eu pedindo a Deus graça e misericórdia, como diz o apóstolo, em ocasião oportuna, para que eu possa viver o cristianismo, porque eu quero, irmãos. Eu não vivo isso, mas eu quero viver isso. Algumas coisas eu já consigo, mas uma boa parte, uma grande parte eu não consigo, mas eu quero viver isso. Eu quero resplandecer em mim
a face de Cristo. E eu quero chegar um dia em que eu diga igual o apóstolo Paulo, que eu não viva mais, mas que Cristo vive em mim. Ou como diz João, o Batista, que eu diminua e que ele cresça. Que vocês olhem para mim e vejam assim, nossa, tá ficando legal, tá parecida com Jesus. Pela aparência não, pelo brilho. Porque no plano espiritual a gente não vai ser conhecida pela beleza do corpo. A gente vai ser conhecido pela luz que sai do nosso interior, da nossa consciência. Quanto mais brilho, mais cristão. Quem lê aqui o livro Voltei, do irmão Jacó? O irmão Jacó vai falar do desencarne dele e ele fica ali perplexo porque ele via os espíritos chegando, Zé Menezes, né, para aí, e era cada luz, e a dele bem fraquinha. Ele fala, meu Deus, eu fui presidente da Federação Espírita, eu doutrinei, e olha que o irmão Jacó foi um homem maravilhoso, e é, né, um espírito maravilhoso. Ele conta isso no livro dele, a experiência de desencarne dele, bem bacana. Você sabia que foi ele que deu o terreno para a Casa dos Artistas, onde os artistas que não têm onde viver, morar, enfim, vão para lá? Foi ele que deu o terreno, foi ele que promoveu isso. Porque ele trabalhava na época com disco, com música, essas coisas, trabalhava com os artistas, então ele fez isso. Foi um homem muito bom. Na casa dele ele recebia pessoas com febre, tifo, com tuberculose, não sei o quê, e ajudava muito. E quando ele chega, imagina a minha luz. Se eu vou ter luz, eu fico para esse irmão Jacó, chegou lá e viu a luz dele perto dos outros, bem diminuída, imagine a minha. Eu falei, Senhor, mas tem muita encarnação aí pela frente, né? Mas a gente já começa nessa. Isso, Novo Testamento. Agora vamos para a doutrina espírita. Não, Lívia, você falou do Velho Testamento, Novo Testamento, mas me diga aí o que Kardec diz. Me diz aí o que é que a espiritualidade fala. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, que a irmã leu. Os bem-aventurados, os brandos e pacíficos. Jesus vai dar sentido à lei, né? Ele não revoga a lei, mas ele completa a lei com amor. Por isso que Jesus, ele consegue cumprir a lei. Porque se você não consegue ter amor, você não consegue cumprir lei nenhuma. Porque você só consegue fazer uma coisa bacana se tiver amor. Por isso que os casais apaixonados fazem tudo de forma maravilhosa, porque estão ali envolvidos no amor, né? Quando a coisa vai mudando, já não tem muita paciência, muita coisa, né? Aí, né? Não é assim um casal de 20 anos, 30 anos de casado, né? Já o negócio já... que deveria estar multiplicando, né? Aí, às vezes, é o contrário. E aí, nesse capítulo 9, Jesus vai confirmar que os profetas deu a vida à letra, mostrando que o Espírito é a lei, mas a lei só pode ser cumprida pelo amor. O cristão sem Cristo é aquele que vive preso à lei. É extremamente legalista. Já está na minha hora, irmãos? Eu me perco aqui e aí eu vou até amanhã, viu? Faltam quantos minutos, irmão? Pode ter mais 15, 20. Faz isso não. Então, Jesus, por isso que ele disse que ele não veio destruir a lei, ele veio dar cumprimento, porque ele veio mostrar como é que se vive a lei mesmo. Por isso que, na questão, acho 625, livro dos Espíritos, né? Os Espíritos vão dizer que ele é para nós modelo e guia da humanidade, né? E o Espiritismo, ele é para a gente, sim, essa chave que vai abrir essa verdade interior para todos nós. Porque o Espiritismo vai explicar que o culto verdadeiro é aquele que nasce do interior, nasce do coração. É de dentro para fora. Por isso que a mulher lá no Poço de Sicar, no Evangelho de João, capítulo 4, a mulher samaritana, quando tem aquele diálogo que ela diz assim, Senhor, os nossos pais, ela sendo samaritana, né? Os nossos pais dizem que nós temos que adorar na Samaria, e os seus dizem que a gente tem que adorar em Jerusalém. E aí, assim, é em Samaria ou é em Jerusalém que a gente tem que adorar? Que negócio é esse? Como é? Qual é a resposta de Jesus? Olha, os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Não está dizendo que não é para adorar em Samaria, nem que não é para adorar em Jerusalém. É para adorar na Samaria, em Jerusalém e em dores. Porque a adoração é em espírito e em verdade, porque ela flui de dentro de nós, né? Por isso que o Espiritismo vai explicar que o culto verdadeiro é aquele que nasce do nosso espírito, do nosso coração. Porque o cristão verdadeiro, o cristão que vive o Evangelho, ele sente Cristo dentro dele. Como que Cristo já foi gerado, agora ele está crescendo. Sabe aquela criança que acabou de nascer? Jesus acabou de nascer dentro de nós.
E ele vai crescendo, e ele vai tomando forma, e a nossa vida vai sendo, ou devendo ser, exatamente como a vida de Cristo. Emmanuel, lá no Consolador, ele diz que Jesus não é apenas o Salvador. Jesus não veio nos salvar da nossa ignorância espiritual. Ele veio sim nos salvar da nossa ignorância espiritual. Mas ele é o caminho da redenção. Mas ele é o caminho da redenção em testemunho e em trabalho. Quanto nós estamos trabalhando para Jesus, é o quanto nós somos de Jesus. Mas não é necessariamente trabalhar aqui. Óbvio que a gente sempre vai ouvir, né, palestras falando que são poucos os trabalhadores diante de uma seara que é infinita, enorme. Mas onde a gente estiver, na nossa família, no nosso colégio, na nossa faculdade, na rua, no mercado, na padaria, na feira, a gente pode estar trabalhando. Quando a gente escuta alguém em sofrimento, a gente está trabalhando. Quando a gente abraça alguém que está em sofrimento, a gente está trabalhando. Quando a gente dá o pão, o café, a sopa para alguém, a gente está trabalhando. Quando a gente ora por alguém e fala assim, meu irmão, eu não posso fazer nada por você. Mas eu posso fazer só uma coisa, porque é o que eu tenho é fé, e eu vou orar por você, porque eu queria mesmo ter dinheiro para poder te ajudar e tirar você dessa situação complicada, mas eu só tenho oração. Então eu vou orar por você. Isso é ajuda, irmãos. Isso é ajuda. Isso é prática do bem. André Luiz, ele tem um texto lá no livro Agenda Cristã, e foi exatamente esse texto de André Luiz que me despertou por essa possibilidade de pensar no cristão. Agora ficou bacana, né? Para pensar nessa possibilidade de compreender o cristão sem Cristo e o cristão com Cristo. E aí é o que eu vou trazer para você. Porque o cristão sem Cristo, ele repete palavras, igual um papagaio, né? Repete, mas só repete. Mas nega o exemplo com atitudes, porque o papagaio não é humano, o papagaio é um bicho que aprendeu a repetir. Mas quem repete e sente o que fala, somos nós que somos humanos. Então, o cristão sem Cristo, ele vai estar sempre repetindo palavras. Mas a vida está longe daquilo que deve ser vivido e praticado. Então, André Luiz, ele escreve assim para a gente, olha. Veja se esse texto não acabou de ser lançado. É como se esse livro, Agenda Cristã, fosse lançado ontem, e a gente está lendo a obra agora pela primeira vez e se deparou com esse capítulo aqui. Diz assim, André Luiz: falará você na bondade a todo instante, mas se você não for bom, isso será inútil para a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas, atendendo à inspiração superior. No entanto, se você não estampar a beleza delas em seu espírito, nada passará de estar feito sem inteligência. Lerá maravilhosos livros com emoção e lágrimas. Todavia, se não aplicar o que você leu, será tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras em matéria de fé. Entretanto, se essas convicções não servirem à sua renovação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas religiosas. Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhorando personalidades. Contudo, se você não se disciplinar, a lei o defrontará com o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará, ante os olhos mortais do mundo, a galeria dos heróis e dos santos. Mas, se não praticar os bons ensinamentos que conhece perante as leis divinas, recomeçará sempre o seu trabalho, e cada vez mais dificilmente. Você chamará Jesus de Mestre e Senhor. Se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras soarão sem qualquer sentido. Parece que ele acabou de escrever para nós, né? Então, quem é Cristo para mim e quem é Cristo para você, quem é Cristo para nós, espíritos espíritas? Questão 625. Jesus é o nosso modelo guia. É o espírito mais perfeito que Deus nos ofereceu como exemplo. Cristo, ele é o centro da moralidade espiritual da doutrina espírita.
Então, o que é ser cristão de fato? Ser cristão não é apenas dizer que é cristão ou frequentar centro espírita ou qualquer tipo de agremiação religiosa que supostamente defende o cristianismo. Porque Jesus nos alertou que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O verdadeiro cristão se reconhece pelas suas obras e pela sua vivência no Evangelho redivivo. Cristãos sem Cristo, quem são? Aqueles que professam a fé, mas condenam, julgam, são preconceituosos, não perdoam, são indiferentes à dor do outro, não praticam caridade, colocam dogmas e ritos acima do amor e da compaixão. Podem frequentar os templos mais belos e mais lindos, mas não carregam Jesus dentro do coração. Jesus, meus amados, é a vivência do amor. Quando ele diz, lá em João capítulo 13, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, ele está colocando o amor como base central do cristianismo verdadeiro. Jesus nos chama a transformar as nossas vidas, não a vida do outro. Jesus nos convida a diminuirmos e tirarmos de dentro do nosso coração o orgulho e dar espaço para a humildade. Convida a gente para tirar a intolerância e todo o tipo de preconceito, para que nós vivamos a fraternidade, para que eliminamos da nossa vida a vingança e acreditemos de verdade que é possível perdoar. O Espírito de verdade testifica com o verdadeiro discípulo de Jesus que o verdadeiro cristão é aquele que faz esforço diário, constante, para seguir os passos do Mestre. O Espiritismo, meus amados irmãos, não é apenas uma doutrina que consola, ela é uma doutrina que transforma. Somos cristãos com Cristo ou somos cristãos sem Cristo? O que nos falta? O que é que está faltando em nós para a gente ser cristão com Cristo? Jesus nos convida a segui-lo todos os dias e todos os instantes. Vou encerrar com o livro da Esperança de Emmanuel, capítulo 14, quando ele diz: reverencie o Divino Mestre com todas as forças da sua alma. Entretanto, não menospreze honrá-lo na pessoa dos semelhantes. Olha que forte, irmãos. Reverencie o Divino Mestre com todas as forças da sua alma. Entretanto, não menospreze honrar na pessoa do seu semelhante. Guarda-lhes as memórias entre flores de carinho, mas estende os braços ao que clama por ele entre os espinhos da aflição. A gente tem feito isso? Estendido os nossos braços a quem está no caminho da aflição? Esculpe as reminiscências nas obras-primas da estatuária, sem qualquer intuito de idolatria, satisfazendo os ideais da perfeição que a beleza te arranca os sonhos da arte. No entanto, socorre, pensando nele, os que passam diante de ti, retalhados pelo cinzel do sofrimento. Como que a gente se coloca diante daquele que está com dor? Para colocar sal na ferida ou para ajudar a sarar a dor? Aí Emmanuel diz: imagine o semblante aureolado de amor, ao fixar nas telas em que se corporifique os anseios de luz, mas suavize o infortúnio dos que esperam por ele, nos quadros vivos da angústia humana. Proclama-lhe a glória imperecedora no verbo eloquente, mas deixa que a sinceridade e a brandura brilhem na boca, asserenando em seu nome os corações atormentados, que duvidam e se perturbam entre a sombra da terra. Grava-lhe os ensinamentos inesquecíveis, movimentando a pena que te configura luminosas inspirações. No entanto, assinala diretrizes com energia renovada dos teus próprios exemplos. Como têm sido os nossos exemplos diante dos outros? Dedica-lhe os cânticos de fidelidade e louvor que te nascem da gratidão. Mas ouve também os apelos dos que jazem detidos nas trevas, suplicando-lhes liberdade e esperança. Qual foi a última vez que nós oramos por aqueles desencarnados que estão nas zonas umbralinas, perdidos nas ignorâncias das suas trevas espirituais? Quantas pessoas aqui de dores desencarnaram através do suicídio?
nos lembramos de orar por eles. Às vezes são amigos, conhecidos de amigos. São espíritos, irmãos. Temos orado por eles. Busca-lhe a presença no culto da prece, rogando-lhe apoio e consolação. No entanto, oferece as mãos operosas no auxílio àqueles que varam o escuro labirinto da agonia moral. Aí a gente, ao invés de auxiliar aquele que está perdido moralmente, a gente vai lá e acaba de esculachar. Julgando como se a gente nunca tivesse ido naquele lugar. Olha, está todo mundo bebendo aqui, tá? Você nunca bebeu? Não estou bebendo, tá? Então, na minha época podia, agora não pode. Eu agora estou julgando o outro. Cada um no seu tempo, irmãos. O que eu posso fazer? Senhor, eu já estive nesse lugar e eu vi que era um vazio tremendo. E agora que eu estou do lado de cá, eu não quero me sentir superior a ninguém, mas se eu puder revelar de alguma forma que não é legal, que o Senhor me use como instrumento para fazer isso, mas que eu não venha julgar e condenar ninguém. E Emmanuel vai desdobrando aqui, ele diz: piratas, dobrávamos incessantemente os joelhos para agradecer-lhe a presa fácil. Olha que loucura, irmãos. Guerreiros impenetráveis dele, em absoluta insanidade, nos inspirasse o melhor modo de oprimir. Às vezes a gente ora para isso, para oprimir. Buscando justiça quando não é justiça que a gente quer, é vingança. Aí Emmanuel diz: agora que a doutrina espírita nos revela por mentor claro e direto das almas, ensinando-nos a responsabilidade de viver, é imperioso saibamos dignificá-la na nossa própria consciência. A nossa consciência é o verdadeiro templo em que nós vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Aqui é o lugar que a gente vai estar em comunidade com os irmãos, mas é aqui, ou aqui, na minha consciência, que é o templo onde eu vou ofertar a Jesus a minha vida. Aí Emmanuel diz: é imperioso saibamos dignificá-lo na própria consciência, acima de quaisquer demonstrações exteriores, procurando refleti-lo em nós mesmos. Entretanto, para que isso aconteça, é preciso, antes de tudo, olha o que aqui Emmanuel diz, matricular o raciocínio na escola da caridade, que será sempre a mestra sublime do coração. Convite de Emmanuel para nós é que nós nos matriculemos na escola da caridade, porque é essa escola que vai nos ajudar a transformar o nosso coração. Bonito esse texto, Emmanuel, né, irmãos? E eu encerro aqui, concluindo, dizendo que Moisés nos ensinou a justiça. Primeira revelação. Jesus revelou e ensinou o amor. O Espiritismo nos ensina a praticar a justiça, o amor, tendo a consciência iluminada por Jesus, que é o nosso mestre, que é o nosso modelo de guia. Então, cristão com Cristo é aquele que vive a justiça, pratica o amor, transforma-se e serve com a consciência iluminada pelo Evangelho redivivo. Que Jesus nos ajude a sermos cristãos com Cristo. Jesus nos abençoe, irmãos. Fiquem com raiva de mim não, viu? Então, meus irmãos, para que a gente possa encerrar essa primeira parte dos nossos trabalhos, convido o nosso irmão Luciano para fazer a prece final. Boa noite a todos, irmãos, encarnados e encarnados, que aqui se faz presente nesta casa de oração. Vamos sentar-nos de forma confortável e agradecer a Deus
por esta noite, por essas palavras que hoje aqui foi dita, e que possamos levar para casa como aprendizado, para que possamos nos melhorarmos cada dia mais. Que possamos, Senhor, carregar o amor nos nossos corações todos os dias, amando ao próximo como a si mesmo. Agradecemos pela saúde que nosso Senhor nos deste, pelas refeições todo dia colocadas em nossa mesa. E agradecemos, Senhor, por estarmos aqui. Que possamos, Senhor, em Tua infinita bondade e amor, trilhar os Seus caminhos e vossos ensinamentos, com amor e doçura, que os anjos de luz que aqui estão presentes nesta casa, junto à espiritualidade amiga maior, que nos auxilia aqui nos trabalhos desta casa, nesta obra grandiosa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, e seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E que não nos deixes cair em tentação, mas nos livra, Senhor, de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Que bom, né, rapaz? Que alegria que nós nos encontramos aqui depois de ouvir uma palestra dessa, né? Que nos ajuda na reflexão, porque na maioria das vezes o que nos falta é justamente compreender que o ensinamento de Jesus ele deve entrar na nossa vida. Na vida diária, né? Se todos nós, enquanto cristãos, pudessem aproveitar todos esses ensinamentos e colocassem na nossa vida diária, nós já estaríamos e a humanidade já estaria bem melhor do que nós nos encontramos hoje. Mas Lívia também me fez recordar alguma coisa importante. Ela chorou, alguns choraram, mas Jesus chorou mais de uma vez. Jesus chorou no Horto das Oliveiras, porque no horto ele via o sacrifício não só que ele passaria, mas o sacrifício que a humanidade toda passaria
para que chegasse a compreender os seus ensinamentos. Ele chorou também porque os apóstolos dormiam. E ele ainda continua chorando porque muitas vezes nós ainda estamos dormindo. Nós ainda parece que nós não despertamos para a compreensão e o entendimento dos ensinamentos de Jesus. Não cabe aqui a gente estar indicando aqueles que não fazem, ou aqueles que não são os verdadeiros profetas, ou aqueles que não colocam em prática os verdadeiros ensinamentos de Jesus, né? Cabe a nós agora, nessa condição de espíritas, porque não existe espiritismo sem Cristo, porque a moral da doutrina espírita é Jesus. Então, e o esforço que nós fazemos continuamente para fazer as transformações que cada um de nós temos que fazer, porque a Terra, como diz essa escola, e aqui a Casa Espírita também é um lugar de aprendizagem, mas é o lugar do desafio, é o lugar das diferenças, das divergências, porque todos nós trazemos das diferenças, mas a gente precisa ter um rumo, uma direção. E esse rumo e essa direção são os ensinamentos de Jesus que norteiam a nossa vida. Então, Lívia, muito obrigado. Agradecemos. A casa está sempre aberta, de portas abertas, para poder acolher todos aqueles que querem trazer para nós uma boa mensagem, né? Então, para continuar os nossos trabalhos desta noite, nas terças-feiras nós temos os estudos, nós estamos fazendo os estudos da doutrina espírita, estudo do Livro dos Espíritos, nós tem aqueles que quiserem, nós já praticamente estamos terminando já o Livro dos Espíritos, já estamos na pergunta 852, olha, como a minha memória. Então veja, e nós estamos estudando a doutrina espírita, para que a gente possa, talvez esse ano ainda a gente continuar, porque a gente quer fazer um estudo também do Livro dos Médiuns, mas esse ano é o ano de 160 anos, se não me engano, do livro Céu e Inferno, que a gente também precisa mergulhar nesses estudos do Pentateuco de Kardec, para que a gente possa compreender mais ainda a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Então, nas terças-feiras, quem quiser, as nossas reuniões têm sido muito boas, né? As nossas reuniões têm sido muito bonitas, com o grupo que tem vindo a esta casa, né? Então, é sempre bom acolher todos vocês. E depois do passe, a gente tem o atendimento fraterno. Aqueles que quiserem o atendimento fraterno, só falar com o Valmir, que estamos à disposição. Lívia, que é sua companheira, muito obrigado, que tenha um bom retorno, que volte todos em paz, que Jesus abençoe vocês e a casa estará aberta, viu? É uma alegria. Até mais. Tchau. Vamos lá trabalhar?